Tiago, já é a segunda vez, Tiago, vem aqui a nossa igreja, último ano do seminário, produzindo já a nossa monografia, né? E Tiago vem aqui, como nós tivemos alguns dias atrás a oportunidade de recebermos o nosso outro seminarista do presbitério, Messias, também lá da igreja Renascer. Nós vamos ouvir uma exortação da palavra do Senhor, um texto em que o irmão trabalhou no seminário, de maneira supervisionada pelos pastores. Então, o sermão do irmão ele tem a supervisão de pastores e ministros ordenados, e o irmão também está sobre a tutela do Presbitério Central da Paraíba, pelo qual tem o reconhecimento da Igreja do Senhor para trazer uma exaltação nessa igreja. Irmão, Deus lhe abençoe. Os irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Eu estou muito feliz em poder voltar aqui. Quero convidá-los para nós juntos abrirmos a palavra do Senhor. Hoje dos Salmos, o Salmo número 15. Acompanhe comigo a leitura desse salmo que diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E o que aos seus olhos tem por desprezível ao réu, mas honra os que temem ao Senhor. Que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, de maneira nenhuma, ou jamais será abalado. Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade ímpar que o Senhor nos concede hoje aqui. Pedimos que o Espírito Santo aclare o nosso entendimento, a fim de que venhamos compreender a Tua palavra. Que à medida em que a Tua palavra for sendo anunciada, que a grandeza do Teu Evangelho possa ser evidenciada diante de nós. E que a exposição falada seja fiel à Tua palavra escrita e preservada ao longo dos anos. Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, uma das verdades mais inquestionáveis da fé reformada é a afirmação de que Deus escolheu para si um povo e fez com esse povo uma aliança. Por meio desta livre escolha divina, esse povo escolhido torna-se propriedade exclusiva de Deus, e a aliança que é com eles feita tem o propósito de descrever o padrão moral e espiritual que norteia ou que norteará o comportamento desse povo para com Deus que os escolheu e o comportamento desse povo entre si, em seus relacionamentos. A Bíblia Sagrada, mais especificamente o Antigo Testamento, dentre outras coisas, destaca em uma de suas ênfases o comportamento deste povo, ou a reação do povo de Deus, diante desta aliança que Deus havia feito com eles. E o livro dos Salmos, ele nos traz excelentes contribuições na compreensão deste relacionamento e no comportamento do povo de Deus para com a aliança que Deus havia estabelecido com eles. Acredito que todos vocês têm conhecimento dessas informações, mas eventualmente se alguém não tem conhecimento dessas informações, o livro dos Salmos é um dos 5 livros do Antigo Testamento
que é conhecido como livro de sabedoria. Um teólogo conhecido nosso chamado Matthew Henry, ele diz que a diferença básica entre o Saltério e os demais livros do Antigo Testamento está no fato de que no livro dos Salmos há um foco específico na aplicação da lei de Deus às nossas vidas, além também dele nos levar a refletir sobre questões práticas das nossas vidas. Ainda sobre a importância do livro dos Salmos, porém, observando agora uma ênfase teológica, vale a pena destacar as palavras de um dos homens mais proeminentes da história da igreja, o reformador Martinho Lutero. Ele disse que o livro dos Salmos ele é como uma Bíblia em miniatura, pois ele traz nas suas entrelinhas dos seus poemas a completa obra de Cristo. Obviamente ele não está dispensando os demais livros da Escritura. Ele diz que o livro dos Salmos ele trata acerca do padecimento de Cristo, ele trata nas suas entrelinhas sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo e também acerca da sua glorificação. Conforme, acredito, os irmãos já ouviram aqui anteriormente, o livro dos Salmos ele é dividido em 5 momentos, ou em 5 coleções, podemos assim dizer. O Salmo que nós fizemos menção nessa noite, o Salmo 15, ele está incluído, inserido na primeira dessas 5 divisões, que tem início no Salmo de número 3 e se estende até o Salmo de número 41. De forma unânime, o livro dos Salmos, aliás, o Salmo número 15, ele é dado como tendo seu autor o próprio Davi. Esse primeiro tipo conhecido, esse salmo, ele é conhecido como um primeiro salmo litúrgico. Isto é, um dos seus focos principais está na adoração pública. Alguns teólogos vão dizer que esse salmo apresenta um diálogo cultico, que durante muito tempo na história da igreja foi utilizado, por exemplo, pelos pais e por alguns homens da história da igreja. Nesse sentido, é importante nós destacarmos que na história da igreja, alguns historiadores, alguns teólogos, entendiam esse poema como sendo um prelúdio à liturgia. Um especialista exegético chamado Alonso Schockel, ele diz que este salmo era sempre utilizado sempre que os fiéis chegavam no templo. O sacerdote ele lia o primeiro verso, que é uma indagação. Os irmãos, os fiéis, liam do verso 2 até a parte B do 5º verso. E logo em seguida o sacerdote retomava a leitura, encerrando com a parte última do verso de número 5. Com isso, os presentes no templo, eles eram alertados quanto às condições exigidas por Deus, para que de forma digna, de forma pura, eles pudessem adorar ao Deus da aliança, como também de forma instrutiva, por meio dessa estrutura de pergunta e resposta, eles eram também instruídos e ensinados no que se refere à compreensão da lei do Senhor Jesus Cristo, da lei do nosso Deus. Por possuir essa estrutura de pergunta e resposta, como nós podemos observar na leitura deste salmo, ele foi utilizado na história da igreja como uma ferramenta para a catequese cristã. E dessa forma ele serviu para que muitos homens de Deus instruíssem os cristãos ao longo da história da igreja. Alguns pais da igreja ainda consideravam esse salmo em nível de tão grande importância, e isso está relatado no livro do Bruce Waltker, quando ele comenta sobre alguns salmos especificamente. Ele diz que alguns pais da igreja, ao se referirem ao salmo de número 15, eles diziam as seguintes palavras: este salmo deve ser preservado intimamente, escrito no coração,
impresso na memória, pois ele é um guia para a eternidade, para que finalmente possamos descansar no corpo de Cristo, para que finalmente possamos estar eternamente com Deus, pois ele reúne todas as instruções e mandamentos do Antigo e do Novo Testamento. Um outro teólogo chamado de Wisber, ele diz que de modo amplo este salmo trata sobre as obrigações que Deus exige de cada um dos seus filhos para que eles possam viver de forma agradável à sua vontade. De modo específico, ele destaca de forma clara as qualificações éticas que hão de admitir alguém na presença de Deus. Em concordância com essas palavras, João Calvino disse que este salmo oferece um parâmetro por meio do qual os fiéis são confirmados como aceitáveis na presença de Deus, enquanto que os ímpios eles são expostos à sua condição de rejeição. Entendendo, portanto, que este salmo, ele de forma clara, objetiva, ele destaca, ele elenca as características daqueles que estarão diante de Deus, não somente momentaneamente, mas eternamente. Nós refletiremos nessa noite sobre as características dos verdadeiros filhos de Deus. Quais são, à luz desse salmo, as características, então, dos verdadeiros filhos de Deus? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, eles são herdeiros da glória. Esta é uma verdade expressa no primeiro verso, que eu peço que você acompanhe comigo, por favor. Ele diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Considerando o contexto no qual, muito provavelmente, Davi compôs este poema, na ocasião em que a arca estava sendo trazida de volta para Jerusalém, em meio a uma festa em que o povo de Deus fazia pelo retorno da arca, conforme está escrito em 2 Samuel capítulo 6, nós podemos ponderar que Davi, nas primeiras linhas deste poema, ele faz uma indagação que é, no mínimo, desconcertante. Calvino, ao comentar este primeiro verso, ele diz que este primeiro verso nos traz a sugestão de uma imagem. E que imagem é esta? A imagem de Davi observando o povo de Deus em meio a uma festa pelo retorno da arca, que agora estava mais uma vez entre eles. Por isso que há a seguinte expressão: quem, Senhor, há de habitar no teu tabernáculo e quem há de morar no teu santo monte? Como se Davi estivesse olhando as pessoas que estavam festejando pelo retorno da arca e perguntava ao Senhor quem seriam aqueles que não somente habitariam, mas que iriam morar na presença de Deus eternamente. Embora as palavras habitar e morar, elas pareçam sinônimos, e de fato em alguns aspectos elas o são, do ponto de vista da teologia do texto, elas sugerem um sentido diferente do outro, não opostos, mas diferentes, como se uma completasse a outra. Enquanto o verbo habitar, na primeira linha, se refere a uma estadia temporária, o verbo morar, na segunda linha desse primeiro verso, ele se refere a uma estadia permanente na presença de Deus. Nesse sentido, pode-se dizer o mesmo das expressões tabernáculo e da expressão santo monte. Embora ambos apontem para uma estrutura física que representou a presença de Deus no Antigo Testamento, o substantivo aí, tabernáculo, precedido pelo verbo habitar, faz menção a uma habitação a um tempo determinado, enquanto a expressão santo monte, precedida pelo verbo morar, aponta para uma morada eterna na presença de Deus. Diante disso, nós entendemos que estas expressões
apontam para o fato de que a presença de Deus é um lugar onde somente os verdadeiros filhos de Deus são recebidos. E ali eles desfrutam de uma comunhão não somente temporária, não somente nessa terra, mas eles desfrutarão durante toda a eternidade. Mais uma vez, citando as palavras de Matthew Henry, ele diz que esse salmo deve ser, que esse verso, aliás, ele deve ser refletido em pelo menos dois níveis diferentes. Nós devemos pensar duas coisas sobre esse primeiro momento neste poema. Primeiro, que nós devemos refletir sobre o grande privilégio que é estar diante de Deus, considerando as exigências estabelecidas pelo próprio Deus, para que os sacerdotes entrassem no tabernáculo para oferecer sacrifício ao Senhor. E em segundo lugar, nós devemos refletir sobre a verdade de que somente aqueles que realmente são filhos de Deus são aceitos, são recebidos em sua presença e ali desfrutarão de gozo eterno. Em concordância com as palavras de Matthew Henry, Calvino vai dizer ainda sobre esse verso que ele estabelece um parâmetro por meio do qual nós devemos reger as nossas atitudes. E além disso, que os princípios neste verso estabelecidos são como um adorno que identifica aqueles que de fato são filhos de Deus e que serão participantes com ele da glória eterna. Quando nós observamos a Escritura Sagrada, no relacionamento entre Deus e o seu povo, nós percebemos que, conquanto Deus tenha escolhido para si um povo, ele estabelece a esse povo uma lei, a fim de que esse povo possa, por ela, caminhar em santidade. É o que nós podemos comprovar no texto de Gênesis, capítulo de número 17, versos 1 e 2. Vejam o que diz, ouçam o que diz a palavra do Senhor, ou se você desejar, acompanhe comigo. A palavra diz, Gênesis 17, versos 1 e 2. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Percebam que a semelhança daquilo que Deus fala no capítulo 12, aqui o nome Senhor, ele é posto no texto original numa forma que indica que o Deus pactual, o Deus da aliança, está se dirigindo a Abraão e falando com ele. E isto indica uma condição inquestionável que Deus confirmaria a aliança que outrora ele já havia feito com Abraão. E ao passo que Deus confirma esta aliança, esse pacto com Abraão, ele diz a Abraão, ele ordena a Abraão que ele ande em santidade como um verdadeiro filho de Deus. Certamente, meus irmãos, existem muitos entre nós, entre o povo de Deus, que contam apenas numericamente, que fazem parte tão somente de um número de rol de uma igreja. Estes, eles pensam que por estarem inseridos no meio da igreja, eles são filhos de Deus. Muitos que agem de forma improcedente com a palavra de Deus e que muitas vezes estão inseridos entre o povo de Deus, pensam que são ovelhas e enganam a si mesmos, mas eles não são. Contudo, conforme a palavra do Senhor, não cabe a nenhum de nós retirá-los ou apartá-los do nosso meio, porque a palavra diz que ao seu tempo o próprio Deus há de proceder dessa forma. Em Mateus capítulo 25, verso número 32, diz: E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele há de separar uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as suas ovelhas. É o próprio Deus quem há de proceder desta maneira. Quais são as características dos verdadeiros filhos de Deus encontradas nesse texto? Em primeiro lugar, eles são
herdeiros da glória de Deus. Em segundo lugar, eles são submissos à lei de Deus. São as verdades encontradas do verso 2 à parte B do verso 5. Eu peço que você acompanhe sua Bíblia, por favor. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, e o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Do verso 2 até a parte B do verso 5, o salmista elenca, por meio de um decálogo, uma série de aspectos que são pertinentes à vida daqueles que são verdadeiros filhos de Deus e de que serão recebidos e habitarão em sua presença. Eu peço que você acompanhe comigo, por favor. Primeiramente, no verso 2, nós encontramos 3 aspectos positivos dos filhos de Deus. Em primeiro lugar, o salmista diz: o que vive com integridade. Essa expressão se refere a alguém que vive e que procede de forma honrada. Ou, literalmente, ela pode ser traduzida indicando alguém que procede cabalmente ou que tem uma vida irrepreensível. Há um segundo aspecto positivo. Logo, mais adiante, ele diz: e pratica a justiça. A palavra utilizada aqui para a justiça, ela é utilizada no saltério por 19 vezes. E há algo interessante, que por 13 vezes ela é usada no mesmo contexto, com o mesmo sentido que aqui é escrito, para se referir a alguém que tem uma ação justa em relação ao seu próximo. Ao ditar esse aspecto, o salmista está afirmando que os verdadeiros filhos de Deus, eles são aqueles que têm uma procedência justa no seu trato para com o seu próximo, nas suas relações humanas. Há um terceiro aspecto positivo aqui ainda, no verso 2. Ele diz: e de coração fala a verdade. Aqui eu queria chamar sua atenção para a forma como no texto original a expressão coração está posta, trazendo a ideia de procedência, dando a entender que aquele que é um verdadeiro filho de Deus, aquele que há de habitar e morar na presença de Deus, é aquele que desde o seu coração fala a verdade. Isto é, a declaração do salmista destaca a pureza das ações, que é precedida por um coração puro. As palavras verdadeiras partindo de um coração que é puro. Nesse sentido, nós podemos nos recordar das palavras do próprio Cristo, quando no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, no verso 8, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. A mesma estrutura gramatical no grego é utilizada também. Há uma partícula ali que indica procedência. E Cristo está dizendo: bem-aventurados aqueles que desde o seu coração são puros, e estes hão de herdar a glória eterna. Esses estarão com Deus eternamente. É esse o sentido de que esta colocação do salmista Davi quer nos apresentar. Um caráter completamente íntegro. E aqui, se você pensar comigo no verso 2, você vai ver de forma ampla que há uma estrutura que vai se afunilando. Primeiro ele diz: aquele que é verdadeiramente filho de Deus é aquele que tem uma vida completamente íntegra, ou seja, ele é aquele que
tem um proceder que vive com integridade, isso se refere à totalidade da vida. Depois ele diz que ele tem uma ação justa para com os seus irmãos, ele é justo, honesto em seus relacionamentos. Isso vai se afunilando, ele diz não somente a sua vida como um todo é íntegra, as suas ações são justas, mas o seu falar, as suas palavras partem de um coração que é puro. Mas no verso 3, eu peço que você acompanhe comigo, há 3 aspectos negativos. Ou seja, aquilo que eles não são, o que os verdadeiros filhos de Deus não são e o que não é característica deles. Ele diz, o que não difama com sua língua. A palavra difamar aqui é uma palavra importante nessa expressão. Ela é normalmente utilizada da forma que nós entendemos para se referir à calúnia. Mas, conforme as palavras do teólogo Matthew Henry, nesse versículo especificamente, há uma descrição para alguém que tem fluidez e agilidade na fala. E é interessante isso, porque se isto procede, e isto é concordado por demais teólogos, o que o salmista está a dizer é que aquele que habitará na presença de Deus eternamente, ele não tem agilidade, fluidez, ele não é hábil para defamar o seu irmão, o seu próximo, o que não difama com sua língua. Ainda ele dá um outro aspecto negativo, ele diz, não faz mal ao próximo. Derek Kinder, comentando esse verso, ele diz que nós devemos entender essa expressão de modo abrangente, no sentido de que este homem aqui descrito, ele não é aquele tão somente que não faz mal, no sentido de praticar o mal, mas ele não produz, ele não concebe, ele não planeja o mal contra o seu próximo. Não é tão somente a ação que é posta aqui, mas também o maquinar, o planejar o mal contra o seu próximo. E o próximo aqui não é tão somente aqueles que estão ligados a nós por vínculos de parentesco, ou talvez os nossos irmãos que estão congregando conosco, mas é qualquer um com quem você tenha alguma relação de proximidade, seja ela estreita ou um largo relacionamento com essa pessoa. Ele não pratica o mal contra o seu próximo e ele não planeja o mal contra o seu próximo. Há um 6º aspecto. Ele diz, ele não lança injúria contra o seu vizinho. Nesse ponto aqui, há algo também muito importante para nós meditarmos. É que a estrutura, como no texto original, a expressão contra o seu vizinho está posta, ela é traduzida literalmente como suportar injúria, que é aparentemente aquilo que nós não pensamos quando lemos isso. Ele é aquele que vai receber a injustiça, mas não irá praticá-la contra aquele que praticou a injustiça contra ele. Dando um sentido aqui no texto original, tendo uma partícula que inverte a direção da ação, ou seja, este homem ele recebe a injustiça contra ele, mas ele não a devolve. Ele não canaliza de volta essa injustiça. Esse homem é descrito aqui nesse texto. Não há como, irmãos, descrever quão dolorosa ou quão maléfico é o pecado da injustiça. O que o salmista está dizendo aqui é que esse que é descrito aqui nesse salmo, ele não somente é aquele que não maquina o mal, que não difama o seu próximo, mas é aquele também que, ao receber a injustiça, ele não devolverá a injustiça contra o seu vizinho. Em uma das ocasiões,
reverendo Paulo Brasil nos ensinando sobre o pecado da injustiça. Ele disse que diante de um tão grave pecado como esse, quando você for alvo da injustiça, você deve dar graças a Deus por não estar sendo você quem está praticando o tamanho pecado. De tão grave que é este pecado, você deve dizer graças a Deus. E mesmo quando você receber sobre você a injustiça, mas você deve dizer graças a Deus, porque não é você que está cometendo um pecado tão grave contra alguém. Perceba no verso de número 4 comigo agora, por favor. O salmista volta a trazer aspectos positivos. E agora ele traz dois aspectos. O sétimo aspecto, na sequência do decálogo que nós estamos trazendo, ele diz e que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Essa frase ela apresenta por meio de uma antítese o comportamento, ou ela descreve o comportamento, a ação desse homem, de modo que ele dá a devida honra àqueles que são filhos de Deus, e ele não se junta, ele não caminha em concordância com aqueles que são ímpios. A palavra réprobo aqui é a mesma palavra para ímpio. Ele dá a devida honra àqueles que são filhos de Deus, que são tementes a Deus, e ele não se associa com aqueles que são inimigos de Deus. Ele não caminha com esses. E o sentido é não somente de não estar junto, mas ele não se associa em suas ideias, em seus pensamentos, no seu procedimento, porque ele tem em sua mente bem definida quem são aqueles que devem ser honrados diante de Deus. Mas ele continua dizendo: o que jura com dano próprio e não se retrata. Para o teólogo Calvino, essa frase ela indica que os cristãos hão de preferir sofrer perdas dolorosas, mas eles não irão quebrar a sua palavra. Nesse sentido, o homem descrito aqui nesse texto é aquele que irá manter a sua palavra, mesmo que isso possa lhe trazer danos. Por uma razão muito simples, ele tem a sua lealdade bem definida. Ele irá manter a sua palavra diante dos homens, mesmo que isso possa lhe trazer alguns danos. Veja comigo no verso 5, por favor. O salmista encerra esse decálogo apontando dois aspectos negativos. Ele diz: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Talvez esse seja um dos aspectos mais acessíveis à nossa compreensão. Acredito que todos nós entendemos de igual forma que a palavra de Deus é contrária a qualquer lucro indevido. Então o salmista está claramente dizendo que o perfil desse homem inclui também uma honestidade em não somente, como ele disse anteriormente, ser injusto nas suas ações, mas também ele não irá receber aquilo que não vem a ele de forma lícita. Esse é o perfil deste homem que é descrito aqui como alguém que há de habitar na presença de Deus. Há um último aspecto. Ele diz que este homem descrito aqui, ele não aceita suborno contra o inocente. A palavra suborno, aqui destacada, ela tem um significado comumente conhecido. A ideia é: ele não aceitará vantagens alguma.
contra um inocente. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, há um texto que elucida esse entendimento. Em Miqueias capítulo 3, verso 11, a palavra diz: os cabeças dão sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Esse texto apresenta um estado decadente em que os homens se encontravam, em que eles abraçavam e eram receptivos aos subornos que lhes eram oferecidos quando havia injustiça praticada contra inocentes. Matthew Henry, ele diz que uma forma prática de compreender isso é nós observarmos como muitas vezes nós aceitamos vantagens em uma roda de amigos quando se trata e se refere a alguém que está ausente. E muitas vezes comentários injustos são feitos ali. E muitas vezes nós tecemos comentários ou somos coniventes com aquelas situações com vistas a ter vantagens de ser aceitos naquele grupo, de estar incluído entre pessoas que nós consideramos como boas pessoas para fazer amizade. E muitas vezes é recebida a vantagem de ser aceito, de ser incluído, de estar junto, de estar sempre caminhando com aquele ciclo de amigo, mesmo quando isso envolve a injustiça contra alguém que é inocente. Meus queridos irmãos, conforme nós podemos perceber, à luz do que é descrito do verso 2 até a parte B do verso 5, os que estarão na presença de Deus eternamente são aqueles que são submissos à lei de Deus. Eles não têm prazer em quebrar a lei de Deus e viver de forma desregrada. Eles não quebram esses mandamentos que são postos aqui nessa sessão que nós acabamos de comentar. Eles não têm prazer em viver de forma contrária à lei de Deus, mas os seus corações se alegram na obediência completa à lei do Senhor Jesus Cristo, entendendo sempre que esta lei é dada pelo Deus que estabelece um pacto, uma aliança com o seu povo. As características dos verdadeiros filhos de Deus são essas encontradas nesse texto. Eles são herdeiros da glória, eles são submissos à lei, e por último, eles confiam na promessa do Senhor Jesus Cristo. É o que está expresso no verso de número 5, na última parte dele. Eu queria que você visse comigo, por favor. O texto diz claramente aos nossos ouvidos: aquele que deste modo procede, ele jamais será abalado. Ele jamais será abalado, ou não será jamais abalado. Percebam que o Salmo é concluído com a ratificação do caráter daqueles que estarão na presença de Deus eternamente. E nesse sentido, o uso da expressão não será jamais abalado esclarece que eles, de forma alguma, hão de ser removidos do lugar onde eles estão. O termo abalado aqui no original, ele indica um tremor violento. Por exemplo, no Salmo de número 46, verso 2 ao verso 4, diz: portanto, não temeremos ainda que a terra se transporte para o meio dos mares, ainda que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do
Altíssimo. O Salmo 93, verso 1, é um outro texto onde a mesma expressão abalado é utilizada. Diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, e firmou o mundo que não se abala. Claramente, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que estão confiando na promessa de que eles jamais serão arrancados da presença de Deus. Eles não são como os ímpios, que são descritos no Salmo de número 14 como aqueles que são insensatos e que vivem como se não houvesse Deus, mas eles estão confiantes na promessa de que estão firmados em um terreno firme de onde eles jamais serão arrancados. No Salmo 14, no verso 1, diz assim, referindo-se aos ímpios: diz o insensato em seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. A mesma soberba do coração do ímpio é declarada também no verso 6 do Salmo 10. Diz, pois, diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. Porém, enquanto que ao ímpio Deus reprovará, a palavra do Senhor nos diz que aos justos Deus promete que eles não precisam temer, porque eles estão fundamentados em sua aliança estabelecida desde a eternidade. No livro de Provérbios, capítulo 10, verso 30, há algo que elucida o entendimento dessa verdade, quando o sábio Salomão disse: os justos jamais serão abalados, ao passo que os perversos não jamais herdarão a terra. Esses versos explicam a forma como Deus trata ímpios e justos. Enquanto que para os ímpios Deus reserva um caminho escorregadio onde eles certamente irão perecer, a palavra diz no Salmo 73, no verso 17, que aos justos Deus os põe num lugar onde eles jamais serão abalados. O Salmo 125, no verso 1 diz: os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam e que permanecem firmes para sempre. Os queridos irmãos, nós estamos firmados na promessa de que nós jamais seremos arrancados da presença de Deus. Há a garantia dessa promessa para todos os filhos de Deus. Mas eu queria concluir com algumas verdades práticas acerca deste poema desta noite. Em primeiro lugar, este salmo nos convida a olharmos para a eternidade. Eu não sei há quanto tempo você não fez isso. Muitos de nós têm se dado ao luxo de não refletir sobre a eternidade. E talvez a razão para que nós não façamos isso é porque nós estamos satisfeitos com as nossas vidas aqui. Nós estamos focados naquilo que esse mundo pode nos oferecer. Nós estamos focados naquilo que esse mundo pode trazer para nós. Mas, se nós atentarmos para algo no primeiro verso deste poema, que aponta para a eternidade, é o fato de que a expressão tabernáculo se refere à igreja militante de Deus. A igreja que caminhou no deserto, a igreja que milita. Enquanto que a expressão Santo Monte refere-se à igreja triunfante de Deus. E isto claramente nos leva a refletir acerca daquilo que está preparado para nós. Os puritanos pregavam e sempre ensinavam que nós devemos ter os nossos pés no chão e os nossos olhos na eternidade.
Jonathan Edwards, considerado ou conhecido como o último dos puritanos, em uma de suas orações mais conhecidas, ele disse: Senhor, imprime eternidade nos meus olhos, para que eu possa viver nesta terra com vistas naquilo que está preparado para aqueles que são verdadeiramente os teus filhos. Uma segunda verdade prática que nós observamos nesse texto é que ele nos leva a refletir sobre a prática da vida piedosa. João Calvino definiu piedade da seguinte maneira: a piedade é o desenvolvimento de uma ação santa em relação a Deus e em relação ao próximo. Nas palavras de Calvino estão claramente a expressão de Cristo Jesus, quando ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E eu sei que nós não seremos perfeitos nisso. Foi dito aqui, muito bem colocado, no momento em que nós estávamos professando a nossa fé, que é possível que nós venhamos cair, muitas vezes, em muitos pecados. No capítulo 5, da seção 5 da Confissão de Fé, você encontra também a seguinte sentença: Deus permite que os seus filhos sejam entregues às paixões dos seus corações, a fim de torná-los mais santos e preparados para situações futuras. É bem verdade que nós não conseguimos cumprir cada um desses requisitos aqui citados, do verso 2 até a parte B do verso 5, porque quem de nós nunca mentiu? Quem de nós nunca foi injusto com alguém? Quem de nós é o tempo todo íntegro em suas ações? Quem de nós é o tempo todo exatamente como o texto aqui descreve? Então, se as exigências são essas, nenhum de nós é digno de estar na presença de Deus eternamente. E isso imediatamente nos leva à aplicação final. Por esta razão é que nós estamos firmados em Cristo, porque Ele cumpriu cabalmente cada um desses pontos descritos aqui em nosso lugar. Esse salmo, em último lugar, nos leva a refletir que nós devemos abandonar a nossa autossuficiência e estar confiados no sacrifício perfeito de Cristo Jesus. O profeta Isaías, com isso eu encerro, ele usou a mesma estrutura do salmista, porém ele usa termos aqui que chamaram a minha atenção. Ele diz: quem de nós habitará em um fogo devorador? Quem de nós morará numa fogueira perpétua? Ele responde: o que procede com justiça e fala com retidão e recusa o lucro da opressão, o que sacode a mão, rejação do suborno e tapa os ouvidos às propostas sanguinárias, o que fecha os olhos para não aceitar a maldade. Esse habitará no alto, terá sua fortaleza num pico rochoso, com um abastecimento de pão e provisão de água. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a cada dia, por meio do seu Espírito Santo, a nós evidenciarmos de forma prática que de fato nós somos verdadeiros filhos de Deus.